Fala pessoal, ricas e ricas com cripto, tudo bem? Matheus Braga aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e muito perguntado por vocês. Como é que eu consigo avaliar uma boa criptomoeda? E é por isso que a gente vai falar 6 passos, tá? Que eu ainda vou te dar um passo a mais lá no final de como você faz para entrar no mercado, avaliar um bom projeto e saber se aquela criptomoeda tem futuro ou não. Então, por exemplo, a gente hoje no mercado a gente tem mais de 5.000 moedas, 6.000 moedas, depende do site que analisa o mercado, tá? CoinGecko, CoinMarketCap, vários sites que listam várias criptomoedas. Mas hoje certamente a gente tem mais do que 5.500, 6.000 moedas, criptomoedas. Então fica muito mais complicado se a gente falar assim, não, essa vai fazer, vai ter um bom retorno, essa aqui ela é promissora porque a gente precisa fazer uma análise, né? Ela precisa passar por uma peneira. Imagine uma peneira grande, onde você passa vários projetos e aí você peneira e aí tem menos projetos e aí você faz uma outra peneira até achar algumas criptomoedas realmente interessantes, tá? Então a gente precisa entender esse primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa saber antes de avaliar qualquer projeto é que a gente está no mercado volátil. Então a volatilidade ela é proporcional aos riscos, né? Então a volatilidade ela é tanto positiva como tanto negativa. O risco que eu falo é o risco retorno, né? Onde você vai colocar o seu capital e ele vai poder retornar de uma forma realmente muito grande, ou você vai perder boa parte do seu investimento, desvalorizar na verdade, né? Então a análise de uma criptomoeda precisa ser minuciosa e realmente através de fundamentos. É isso que a gente vai falar hoje. Então vamos falar os 6 passos que você precisa saber exatamente para poder avaliar uma boa criptomoeda. O primeiro, essa criptomoeda, ela é uma criptomoeda descentralizada, ou seja, ela não tem uma empresa, ela não tem um CEO, ela não tem nenhum dono, digamos assim, né, de uma organização que comanda ela. Por que eu estou falando isso? Porque a descentralização é a alma das criptomoedas, né? O Bitcoin ele é totalmente descentralizado, ninguém sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto e o poder ele não está em uma pessoa, ele está disseminado na rede, né? Então essa disseminação é extremamente importante. Então um projeto descentralizado ele traz mais transparência, mais segurança, porque o dono de uma criptomoeda ou o CEO de uma organização que toma conta, ele pode ter fins, pode ter grande parte daquelas moedas para ele, para a organização, para a empresa dele, e a qualquer momento, por exemplo, se ele achar necessário, ele pode vender boa parte para realizar lucro, ou ele pode tomar decisões baseadas no seu ego ou no seu querer. E quando você tem uma criptomoeda onde a rede é dona do projeto, né, onde toca o projeto, onde vota para ter incrementos, né, no protocolo, enfim, você tem um projeto muito mais livre e essa liberdade traz mais segurança para os investidores. E aí os investidores sentem mais segurança e aí conseguem investir mais e com mais confiança. 2. Essa criptomoeda ela tem um propósito. É o que eu sempre falo. Toda criptomoeda vencedora, né, promissora e tudo mais, da mesma forma que foi o Bitcoin, né, que hoje é um sucesso por si só, sem precisar de nenhum incentivo de uma empresa, de nada. Ele tomou gosto pela rede porque ele tem um propósito muito bem definido, né? E as criptos, elas precisam ter um propósito, uma identidade individual, um problema. Eu sempre costumo falar isso. É um problema que ela resolve. Qual o problema que essa cripto resolve, né? Então a gente tem, por exemplo, criptomoedas que elas falam, não, a gente vai rodar contratos inteligentes para que no futuro pessoas possam negociar, comprar e vender imóveis, comprar e vender algum bem ou serviço, um produto, sem precisar de um terceiro. Isso vai dar mais confiança na hora da venda e para quem compra, quem dá o dinheiro, e também isso vai ter economia, inclusive, para ambas as partes, por exemplo. Então, tem criptomoedas que têm a ideia do que ser rastrear suprimentos, né? Uma ideia de blockchain de utilidade, né? Onde essas criptos elas rastreiam a blockchain, na verdade, de uma cripto rastreia todos os suprimentos, né? Tipo assim, digamos que inclusive tem uma, eu não vou falar o nome dela justamente para você não entender como tendência de investimento. Só estou falando a característica, tá? Então existe uma cripto no mercado, por exemplo, que ela tem uma parceria com o Walmart
e ela consegue rastrear todos os suprimentos na cadeia do Walmart, lá no estoque, no caminhão de entrega, justamente para saber se aquele alimento ele está se está perecendo, né? Como é um alimento perecível, se ele está estragando ou não. Então é um exemplo de uma cripto que resolve um problema específico. E toda criptomoeda de sucesso que deu certo, eu posso dizer, a Ethereum é uma dessa, é porque ela tem um propósito muito bem definido, ela soluciona alguns problemas e ela vai solucionar cada vez mais de acordo com que a usabilidade no dia a dia das pessoas, né? Então, quanto mais as pessoas adotarem as criptomoedas, mais ela consegue também resolver problemas. Então, você tem que identificar isso. Qual o problema real que essa cripto funciona? Se for por especulação, especulação por especulação, não compensa, porque ela vai se valorizar. Existem várias moedas que se valorizaram num curto espaço de tempo, mas depois ela acaba regredindo seu preço, né? Porque ela não tem um fundamento sólido com que o investidor ele tenha confiança de continuar investindo por médio e longo prazo. 3. Eu sempre avalio uma moeda na sua capitalização de mercado. Como assim, Matheus? O market cap dela. Então, por exemplo, os números totais. Quanto ela tem investido de investidores, né? O market cap, a capitalização de mercado, quanto ela captou de dinheiro do mercado dos investidores. Eu sempre avalio essa questão. Segundo, o supply, que é muito importante. O que é o supply? É a quantidade de moedas que são ofertadas no mercado. Por exemplo, o Bitcoin ele tem um total de supply, de oferta no mercado de 21 milhões. Então quer dizer que aquele volume, aquela quantidade, ela é X, ela é finita, né? Não existe mais como criar Bitcoin, por exemplo. Então eu pego uma cripto, um altcoin, e aí eu vou olhar quantas moedas elas têm ao total, né? E aí existem vários sites que você pode dar uma olhada. Você tem o CoinMarketCap, você tem o CoinGecko, você tem várias outras que você pode avaliar o total de moedas circulantes e o total de moedas ao final da distribuição total, né? O Bitcoin hoje atualmente está na casa de 18 milhões e pouco de moedas circulantes. Então até 2100 e pouco ele vai ter 21 milhões total na mão das pessoas. Então é X, não tem como mais aumentar. Esse fator é importante porque tem algumas moedas, por exemplo, que os novatos, os iniciantes no mercado, eles falam assim, não, mas essa moeda vai chegar a 10 dólares. Beleza, mas qual é o cálculo, né? O cálculo é eu pegar a capitalização de mercado, o total de mercado que aquela moeda tem, tipo assim, essa moeda aqui captou 100 milhões de dólares, tá? E aí eu pego e faço uma correlação, uma divisão com o total de moedas circulantes. Por quê? Porque eu tenho uma noção, por exemplo, o Bitcoin, eu pego o valor de mercado dele e divido por 21 milhões de unidades. 21 milhões de unidades são poucas unidades dentro do mercado cripto. Você vai ver que tem moedas que têm 1 bilhão de unidades disponíveis. Então 21 milhões de unidades é pouco. Então quando eu pego a capitalização de mercado, quanto de dinheiro foi investido naquela moeda e faço a comparação com o total de unidades, você vê que é totalmente possível o Bitcoin chegar a patamares como ele tem, de 10 mil dólares, 12, 15 mil dólares, 16, 20 mil dólares. E ele já chegou. Então quando eu pego uma cripto, eu preciso entender isso, porque às vezes você tem uma moeda, tá, que tem 1 bilhão de unidades. E aí você tem que entender que 1 bilhão de unidades, ela vai precisar captar muito dinheiro do mercado para ela poder chegar a valer, sei lá, igual o preço do Bitcoin, tá? Então você faz essa correlação. Fica muito mais simples de você entender, né? Eu até vou fazer um vídeo, tá, específico sobre essa conta, porque muita gente confunde. E é importante você ter em mente esse tipo de parâmetro para uma análise, tá? O quarto ponto é basicamente uma ferramenta, tá? Isso não é obrigatório, mas eu gosto de fazer na hora da minha compra, que é um a mais, tá? Não é o elemento fundamental. O fundamento, para mim, é o que aquela moeda resolve, tá? São os fundamentos. Quais são as etapas que ela vai entregar para o mercado? Tipo assim, as etapas do projeto, ela está agora na segunda etapa de 10 etapas. E no final do ano, por exemplo, digamos, ela vai entregar mais uma etapa. Isso é ótimo, porque eu tenho como saber quantas etapas aquela criptomoeda já fez, já entregou de fato, né? E quantas ela ainda vai entregar. Então, por exemplo,
Isso é um a mais. É quando eu abro o gráfico de uma cripto e eu avalio, né, o suporte e resistência. Por quê? O suporte basicamente é aquela linha que é um preço mínimo. Quando o preço bate naquela linha, digamos assim, né, naquele valor, o preço geralmente retorna, porque os investidores eles entendem que aquele preço está barato. Então quando eu consigo comprar uma cripto num suporte, eu compro ela barata. Agora uma resistência é um preço geralmente que quando o preço a cripto ele se valoriza demais o seu preço, ela bate numa resistência e tende a demorar para romper aquela resistência e continuar avançando no preço. É quando os investidores acham que aquele projeto está caro demais. Então, sempre quando eu faço uma análise, eu também olho esses padrões gráficos, né? Não é obrigatório, principalmente para quem está começando não tem essa noção, mas você pode estudar aí por fora como é que faz uma análise de suporte e resistência. É bem simples, basicamente. Eu também vou fazer um vídeo, né? Como o canal está novo, eu vou fazer outro vídeo, vários vídeos dessas questões técnicas individualizadas para você entender melhor. Mas você entendendo suporte e resistência é um fator também que que te auxilia na compra, tá? O quinto ponto é a comunidade daquela criptomoeda. Como assim? Dentro do mercado cripto, quando você está iniciando, é um pouco diferente do mercado tradicional, onde você tem empresas, onde você tem fichas técnicas, né? Aqui você está investindo em tecnologia realmente, em soluções tecnológicas. Então, quando você vai para o mercado, você precisa identificar uma coisa que é muito importante em uma cripto. Se aquela comunidade daquela criptomoeda está crescendo, né? Ou seja, se a usabilidade daquela moeda está aumentando, difundindo entre as pessoas, e se aquela comunidade realmente é engajada. E aí como é que eu avalio se essa comunidade é engajada? Eu tenho vários tipos de locais onde eu consigo ver se existem informações oficiais, se as pessoas elas compartilham conhecimento sobre aquela criptomoeda. O Bitcoin mesmo, o Bitcoin ele teve uma crescente por conta de um fórum que tinha na internet chamado Bitcoin Talk, onde o Satoshi, sem se revelar quem era, mas ele conversava com a comunidade através desse fórum. Então é importante você entender que toda cripto ela tem uma comunidade forte também. Toda cripto forte tem uma comunidade da mesma força, né? Então aí vai canal do Telegram, você tem Twitter oficial, aí você tem várias situações. Você tem YouTube, você tem podcast, você tem várias ferramentas que a comunidade se comunica com os idealizadores ou com algum órgão responsável por passar as informações, tá? Então é importante você entender. Então, entre em grupos de Telegram, entre no Twitter oficial, esses dois são os principais geralmente para criptomoedas, né? E ainda eu faço convite, você que ainda não está no nosso Telegram, entra aqui na descrição desse vídeo vai estar o nosso Telegram. Também nos siga no Instagram, tá? @ricocomcripto, e aí você vai ter mais informações. Além disso, também nós temos o nosso podcast que semanalmente a gente alimenta esse podcast e muita informação sobre tecnologia, investimentos em criptomoedas, blockchain, negócios nesse mundo, tá? Finanças, e é isso. Você vai ter muita informação através desses canais da gente. O sexto passo, tá? Eu avalio a escala dessa cripto. Como assim? Por exemplo, dentro de um processo de adoção pelas pessoas, é necessário que uma criptomoeda esteja em várias exchanges, ou seja, casas de câmbio, né, para ser negociado. É interessante que essa criptomoeda ela possua uma blockchain própria, ou seja, ela não seja um token, ela seja realmente uma cripto. A diferença entre cripto e token é justamente essa. Uma criptomoeda digamos assim, é um token que roda na sua própria blockchain. Ela tem um processo de validação próprio, né? E um token é quando a sua operação está em outra blockchain. Então a gente tem vários exemplos. Uma delas é a Ethereum. A Ethereum é uma plataforma onde ela consegue gerar vários tokens, né? Várias moedas para o mercado. E aí você
consegue avaliar se aquilo é um token, ou seja, se ela roda em uma blockchain de outra, ou se aquilo é uma cripto própria, né? Se ela tem uma própria blockchain para rodar. Então a gente falou 6 passos, né, que você tem que fazer para avaliar se uma criptomoeda é interessante, se ela tem futuro ou não. E aí eu já te peço para se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, enviar para seus amigos que querem ter um conhecimento básico ou um pouco mais detalhado do que é criptomoeda, do como você avalia uma criptomoeda. Já envia, já compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Telegram e tudo mais, tá? E aqui também na descrição desse vídeo vai ter todos os detalhes onde você me encontrar, conteúdos exclusivos e tudo mais. E o 7º e último passo que eu falei é um passo que eu vou lhe dar de bônus, é o seguinte: de tempos em tempos eu sempre avalio se aquele projeto ainda é interessante. Como assim? É o que eu chamo de rebalanceamento de carteira. Então, quando você tem uma criptomoeda e até mesmo já lucrou interessante, né, um lucro interessante nela, já lucrou o suficiente que você acha que já está bom, e aí o projeto ele deixa de entregar o que ele havia prometido, né? Se lembra que eu falei que uma boa criptomoeda ela tem projetos, etapas de projetos a serem entregues para a comunidade, né? E são ações que ela vai evoluindo no mercado até conseguir resolver cada vez mais problemas. E quando ela deixa de entregar essas etapas, eu sempre avalio se aquele projeto ele está arriscado demais. Porque quando ela deixa de entregar o que ela promete, os investidores eles sentem um pouco mais de medo de investir naquele projeto. E geralmente eles retiram o seu capital. E aí você vai ver uma volatilidade muito alta na moeda. Então, de tempos em tempos, eu sempre olho e penso, esse projeto ele realmente está entregando o que ele promete? Esse projeto ele está esticado demais, né? Ele passou aí por um rally de preço, né? Dentro de cripto você vai ver explosões de preço de 200, 300, 400, 500% ou mais em pouco espaço de tempo. E às vezes eu posso vender aquela minha posição e aí eu posso avaliar novamente o mercado para ver qual projeto que interessa mais, tá? São alguns dos pontos que eu sempre utilizo e, de verdade, se você seguir esse passo a passo, não tem erro, tá? Se você seguir exatamente esse passo a passo, você vai conseguir realmente encontrar uma criptomoeda vencedora que te dê retornos financeiros e você investir com segurança dentro do mercado cripto, tá bom? Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, curte aqui, compartilhe com seus amigos, se inscreve no nosso canal do Telegram, no nosso Instagram também siga, no nosso podcast fica pronto, episódios semanalmente, então muito interessante e para você que quer mais conhecimento, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, fico com Deus.